Olá, tudo bem com você? Bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ana Placucci, psicóloga orientadora profissional. E hoje eu vou falar de um assunto polêmico: misoginia, homofobia, transfobia, sororidade, fraternidade, solidariedade e muito mais. Será que o politicamente correto é chato mesmo? Vem comigo! Então, gente, é um assunto polêmico, como eu estava falando, né? Então, assim, existe atualmente, sempre existiu a homofobia, a transfobia, a misoginia, todas essas, racismo, né? Eu estou acompanhando aqui porque eu vou ler também uma pesquisa do Datafolha que foi feita em dezembro de 2018, né? Então vamos refletir o seguinte, né? Eu estou convidando você a pensar em qual dessas atitudes você pratica, né? Que eu estava falando anteriormente. Por exemplo, olha só essa pesquisa. Perguntaram assim: razões pelas quais já sofreu preconceito. Você, eu, todos nós já sofremos preconceito. Então tem assim: sofreu preconceito em classe social, 30% da população. Local onde mora, 28%. Religião, 26%. Sexo, 24%. Cor ou raça, 22%. Orientação sexual, 9%. E aí a outra pergunta foi: declarou já ter sofrido preconceito por orientação sexual? Então, os heterossexuais receberam sim, foram vítimas de preconceito, 6% dos heterossexuais. Homossexuais foram 55% e os bissexuais 38%. Tá? E a outra foi: declarou já ter sofrido preconceito por gênero? E aí a resposta é 11% de homens e 35% de mulheres. E outra pergunta: declarou já ter sofrido preconceito por cor ou raça? Aí temos aqui 11% brancos, 18% pardos, 55% pretos, 9% amarelos e 30% indígena. Ou seja, né, essa pesquisa revela o quanto que a sociedade é racista, preconceituosa, discrimina, né? Então eu estava contando para vocês o seguinte: você é misógino ou misógina? Vocês têm homofobia, transfobia, racismo, né? E o que você pratica essas atitudes, né? Eu vou descrever um pouquinho de cada uma delas, né? A misoginia é a aversão, é o ódio às mulheres, né? A homofobia é a aversão, é o preconceito aos homossexuais. A transfobia é a aversão e o preconceito ao transexualismo, aos transexuais. E o racismo é a discriminação e o preconceito a raças e cor, né? Então, assim, será que você foi educado a praticar uma dessas atitudes? Seja você a raça, a cor que você tenha, a situação de gênero que você tenha, você já praticou? É um questionamento a se pensar, né? Hoje está muito em moda aquela palavra desconstrução, né? Que eu já ouvi homens falando: eu estou num processo de desconstrução sobre o machismo que eu sempre senti, que eu tenho ainda. E assim as pessoas estão aprendendo a se aceitarem mais, a aceitar a diferença entre as pessoas, porque nós somos todos diferentes, né? Fazemos parte de grupos, sim, fazemos, mas isso não quer dizer que uma pessoa branca que tenha o outro branco, que também vai ser todo mundo igual, vai todo mundo pensar igual, vão ter os mesmos objetivos, assim como os pretos também, assim como os indígenas, enfim. As pessoas já são diferentes por natureza, cada indivíduo é único, né? Então a gente tem que lembrar disso.
E aí a questão é a seguinte, né? Pra gente, para essa coisa aí da desconstrução, como falam, né? Quais seriam os medos? O que atrapalha? Se a pessoa sofre alguma coisa ou algum anseio em relação a deixar de ser preconceituoso, né? Você tem algum medo no sentido de, eu vou perder o meu lugar? Assim, traz também essa questão da objeção, né? Tá confortável esse lugar que eu ocupo? Tudo isso é importante a gente refletir, né? Todos nós. É, aí tem aquela questão de ver o sofrimento, né, dos discriminados e também a expectativa de se querer ter um mundo e viver num mundo melhor, mais igualitário, né? Isso tudo é uma coisa para se refletir. E aí falam, mas nossa, que discurso mais politicamente correto, que coisa mais chata, eu quero ser do jeito que eu quero ser, do jeito que eu sou. Ok, não tem problema. É só um convite para reflexão. E aí entram as outras palavrinhas que eu coloquei antes, né? A sororidade, a solidariedade, a empatia, a fraternidade. A sororidade, se a gente pensar, você já deve ter ouvido falar esse termo, é a cumplicidade e união entre as mulheres, né? A solidariedade, sentimento de compaixão em relação aos mais desaventurados, em desvantagem, vamos dizer assim, né? A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu já fiz até um vídeo sobre empatia, dá uma olhadinha aí no meu canal e assiste para você ver. Fraternidade é o mesmo que a irmandade, né? Somos todos irmãos, é praticar é enxergar o outro como irmão, ser irmão do outro, né? Exercer essa irmandade, vamos dizer assim. E aí eu pensei nisso tudo para você questionar, né? Se você é fraterno, se você tem empatia, é solidário, né? Você tem mulheres, vocês são mais machistas ou vocês praticam a sororidade? Né? São coisas assim que a gente precisa parar para pensar um pouco hoje em dia, porque as coisas estão mudando e o mundo, a sociedade está pedindo que a gente se adapte, se evolua, vamos dizer assim, entre nessa nova visão das coisas, porque antigamente, se a gente pensar, algumas dessas palavras não eram nem conhecidas, as pessoas nem sabiam o que queriam dizer. E isso foi passado de geração em geração, né? A educação dos povos foi de uma maneira. E hoje sabe-se muito mais do que há muitos anos atrás. Então, tudo é possível de aprendizado, de descobertas, né? Novas palavras surgirão, novas situações e impressões surgirão também, novas avaliações, análise das situações de vida que a gente tem entre os povos, entre as pessoas, em relação ao comportamento humano. Então, tudo isso é importante a gente parar para observar e se perceber, ir se conhecendo. O que você escolhe praticar? Essa é a minha pergunta. Qual dessas palavras você quer praticar? Você acha que é viável, que é válido, que é bom, que é ruim? Enfim, faça uma avaliação sobre tudo isso, tá? E eu acho que é muito importante isso na sociedade que a gente tá, porque assim, todos nós podemos aprender, nos refazermos, construirmos, desenvolvermos, sabe, conhecermos novas frentes e novas opiniões e novas análises de situações. Basta a gente querer. A gente pode ficar como tá, pode escolher ser um ou não ser o outro, enfim, isso vai de cada um, ok? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal e também notifica o sininho para ser informado do próximo vídeo, tá bom? Compartilha aí com teus conhecidos, ok? Então até o próximo vídeo.